Querido artista, perdoe a extensão desta carta, mas é que eu não tive tempo de fazer uma menor. E eu poderia repetir essa citação do Padre Antônio Vieira quase toda semana, enquanto eu me debato com o excesso de ideias, cansaço e o desejo que tudo já venha lapidado. Mas palavra não é fácil, palavra tem resistência. Não é só o que se faz, é como se diz. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Aqui, toda semana eu compartilho de forma vulnerável as profundezas de como é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente o caos e a beleza do processo artístico. Eu misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como a gente cria novos imaginários, onde a gente possa também viver para a arte. Essas newsletters são cartas de amor ao processo criativo. Aqui a gente confessa o inconfessável e eu espero que elas funcionem como um espelho, refletindo que desperta em vocês as faíscas da criação. É uma carta para você que também anda tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro e sonho, tudo no mesmo corpo. Esse é um espaço onde a gente vai, pouco a pouco, numa evolução coletiva, costurando os possíveis e sonhando os impossíveis. Respira fundo e vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre tempo, relações e escolhas. Então, bora se organizar? Hoje é dia 3 de junho de 2025 e essa é a cartinha número 37 e o título é A Urgência Chamada Miragem, o tempo que se precisa e que ninguém quer dar. Eu estou num tempo em que escrever exige de mim mais do que eu posso dar em um só fôlego. Preciso da pausa, do tempo de reescrever, esfriar, repensar. Mas o tempo não está exatamente ao meu favor, e talvez por isso essas cartas da semana estejam ainda mais longas, porque eu não tive tempo de fazer menor. Talvez essa carta seja bem sobre isso. O tempo que preciso para escrever melhor, o tempo de ouvir, de elaborar, o tempo de fazer caber a utilidade de um projeto como Se Organiza Artista, sem deixar morrer o que também me move. Esse fio íntimo entre o que eu falo e o que eu vivo. Alguns fins de semana atrás, eu corri, pela primeira vez e até agora a única vez, 10 quilômetros. Eu me inscrevi em dezembro, numa dessas corridas, enfim, de meio competição. Mas foi numa fase em que eu nem corria nem 1 quilômetro. Mas era para ajudar justamente a me incentivar essa coisa chamada mudança de hábito e meta do exercício. E aqui estou eu hoje, ainda de alguma maneira ainda sinto a mesma dor de cabeça, cansada, mas com aquela sensação boa que eu fiz e eu fui. Então, vivendo esse momento meio glorioso de superações da mente e do corpo, eu lembrei, rindo e exausta, que não foi rápido eu chegar até aquela linha de chegada. Foi muito mais do que o treino de dezembro até maio. Eu já tinha tentado antes engatar na corrida. Eu tinha até um tênis que estava guardado desde que uma amiga tentou me convencer a começar a correr e a gente foi comprar juntas. Mas isso tem 5 anos atrás. E olha só, foi apenas agora que meu tênis saiu do armário. Ele segue novinho, como ela disse. Correr era uma tentativa de me curar de uma síndrome pós-Covid e de um estado depressivo. Eu caminhei, desisti, tentei de novo, desisti de novo. E só na última ida para o Brasil que eu trouxe esse tênis para Portugal na mala. Agora vai, garota, agora vai. Eu fui até com espada de São Jorge pendurada na cintura, porque eu literalmente andava na rua roubando elas, enfim, é uma planta, pelas ruas. E tentava angariar de alguma maneira essas forças, nem que fosse de fora, para esses processos de dentro. E hoje não sigo só correndo, mas numa média nada de atleta, porque pelo menos eu estou correndo uma vez por semana. Mas eu muito me orgulho, porque uma vez por semana é muito maior do que 0. E como outro orgulho meu, falando em prazos e datas, é que vai fazer 2 anos que eu parei de fumar. E com isso a gente entende, de alguma maneira, caiu uma ficha minha.
que eu entendi que eu vou estar sempre parando de fumar, né? Sempre. Parar de fumar não é uma coisa que você para e acabou. Então, fico aí também pensando que eu também estarei sempre correndo. Porque a mente, não sei, os hábitos, nossa cabeça, nosso corpo, a mudança não é rápida, mas ela muda. E quando é sobre mudar hábitos e padrões, sempre vale o esforço da gente relembrar isso, que vai demorar, mas mudar é uma opção real. E aí, depois que você começa esse processo de mudança, é tão doloroso e difícil e praticamente dia após dia, deparar com esses padrões antigos nossos até causa muita aflição. Porque, por coincidência, sei lá, serendipidade ou caceta, menina do céu, como é que você se deixou passar por isso de novo? Eu recebi nesse último mês 3 mensagens de pessoas completamente diferentes que não se conhecem, com supostas urgências para projetos. E as histórias foram muito parecidas. Elas me atravessaram com pressa, urgência e cheia de expectativa. E depois, sumiço. Nenhuma resposta. Uma só me deu um joinha. Eu fiquei dias ansiosas. Eu reestruturei minha agenda mentalmente, recolocando compromissos, realojando meus devaneios. Mas aprendi. Opa, será que eu realmente aprendi? E o que me preocupa agora é não repetir esse comportamento, porque o outro que te liga e te atropela, ele vai se repetir. Então, como é que faço eu para não me repetir e lembrar que o meu tempo é precioso? E não só o meu tempo, mas o dos outros também. Então, não sei exatamente como eu vou fazer isso, mas eu tenho muita fé de que o primeiro passo é vir aqui e elaborar no coletivo. Porque, não sejamos hipócritas, eu já fui essa pessoa em formato de produtora bem trator do cinema, que deixava os outros esperando. Famoso: "Oi, amor, você fica de stand-by para mim, por favor? Eu já volto a te ligar." Eu já pedi para motoristas, enfim, parte da equipe, para entrarem nesse estado de alerta em feriados. Reservei equipamentos para depois cancelar tudo. Já fui esse ruído. Hoje eu não quero mais ser isso. Não quero. Minha saúde mental também não permite. Eu não tenho mais vocação para urgência alheia que despreza o tempo do outro. Então eu vou seguir com 3 relatos quase redundantes, porque o repetitivo é o que segue em histórias como essa. Eu vou falar, número 1, o convite que virou silêncio. Porque um dia eu acordei 8 horas da manhã com uma mensagem: "Bom dia, vamos falar de trabalho?" Eu respondi: "Claro." Me disponibilizei, eu abri a agenda, eu escutei 2 áudios enormes que a pessoa me mandou com muito cuidado e falei: "Olha, tenho hoje e amanhã, porque eu estava indo viajar no fim de semana, mas eu posso tentar um call, até na viagem, enfim, vamos aqui, vamos tentar." Era abril e a proposta era para começar um trabalho em junho. E a pessoa disse que ela estava muito atarefada, porque, né, sempre a pessoa está muito atarefada, mas que voltaria a falar. Como eu não queria incomodar exatamente pelo WhatsApp, eu deixei aberto um convite por e-mail, desse invite, né, para essa call. Resumo: 3 semanas de sumiço. Eu mandei um e-mail e nada. No segundo e-mail, a resposta veio automática: férias. Logo, o problema urgente, na minha cabeça, já tinha se resolvido. Talvez porque, enfim, sei lá, outra pessoa foi contratada, ou simplesmente porque a urgência, na verdade, não era tão urgente assim. E se dissipou no meio de tantas outras urgências reais que atropelaram aquele trabalhador. E eu fui atravessada pela necessidade do outro. Passei dias sofrendo porque um sim desse trabalho, e que na minha cabeça era um ótimo trabalho, teria me feito mudar toda a minha agenda, reorganizar escalas, compromissos e, óbvio, várias expectativas. Mas eu resolvi voltar ao WhatsApp e enviar uma nova mensagem pelo meu bem mental. E a mensagem era: "Oi, fulano, e aí, tudo bem?" Eu escrevo aqui só para não ficar na ansiedade, porque eu mandei um e-mail e vi que você está de férias, então perdão. Mas como já passou muito tempo desde a nossa última tentativa de reunião, imagino que as coisas possam ter seguido por aí em outra direção.
E eu tô prestes a fechar alguns compromissos que vão deixar minha agenda mais engessada para junho e julho. Então eu queria, assim, confirmar, né, com você, se você tem mais necessidade ou se ainda faz sentido eu ficar te esperando para uma conversa. Mas de qualquer forma, muito obrigado por ter pensado em mim para colaborar com vocês. E a resposta, imagine você, foi algo no tom de: "Opa, querida, segue aí, não muda nada por mim, imagina, as coisas aqui, oi, senhor, tá uma loucura, tudo mudou". E eu fiquei pensando se fui realmente, na verdade, em algum dia, em algum momento, uma opção para aquela pessoa, ou eu fui só uma aflição momentânea do outro, em relação ao seu próprio trabalho. E depois, 2 semanas depois exatamente, o mesmo enredo. Foi uma ligação que não aconteceu. Uma outra pessoa. Essa eu confesso que foi mais difícil de engolir, porque nem a resposta do "Opa, pode seguir aí, foi mal, vai em frente", veio. E eu fico triste, mais pela pessoa na real do que por mim. Porque vocês juram, gente, que é assim que a gente quer trabalhar no mundo das artes? Tratar colegas, sei lá, produtores, entendeu? Como se fossem descartáveis. A pessoa mandou uma mensagem naquele mesmo tom genérico de primeiro contato, só que era numa sexta-feira. Um "Olá, opa, e aí, tudo bem? Olha, fulano me passou seu contato. Me avisa um bom momento para falarmos?" E eu respondi: "Oi, claro, imagina, posso em 1 hora mais ou menos." E veio: "Claro, enfim, tô numa reunião, me libera em 40 minutos." E eu falei: "Pô, ótimo, eu em 1 hora, a pessoa em 40 minutos, check, check." E aí passaram os 40 minutos e eu mandei: "Oi, conforme combinado, já estou disponível." E veio: "Poxa, ainda tô presa aqui. Se ficar tarde aí, podemos falar na segunda-feira, mas adoraria hoje, se possível." Isso já era lá para umas 7 horas da noite daqui de Portugal. E eu respondi: "Bom, ainda tô por aqui, tô trabalhando, enfim, me avisa." 3 horas depois, às mais ou menos umas 10 horas de Portugal, veio: "Olha, presa ainda nesse fuso aqui do Brasil. Vamos falar segunda-feira sem falta? Você pode às 10 horas daqui, 2 horas daí?" Mas assim, vocês entenderam que não fui eu quem procurou essa conversa, né? Eu não estava buscando falar com essa pessoa. Inclusive, até hoje eu não sei exatamente o que era. Então, assim, me mandou uma mensagem onde ela não podia falar. E isso para mim já é o princípio da loucura da sobrecarga. Mas eu respondi: "Bom, a princípio sim, claro, posso, mas se for urgente, você pode também me mandar um áudio, qualquer coisa, e eu respondo, né, assim que eu escutar aqui no meu fuso. Mas qualquer coisa falamos na segunda, fica tranquila. E boa noite por aí, beijinhos." E segunda-feira chegou. E o que que aconteceu? Nada. Nem às 10, nem às 2, nem depois, nem até hoje. Eu esperei, mas resolvi insistir. E talvez esse às vezes é meu erro, sabe? Porque acho eu que eu insisti com gentileza. Então, mais ou menos lá para o fim do dia, da mesma segunda-feira, que era para ter falado às 2 da tarde de Portugal, umas 7 horas da noite, eu mandei: "Oi, fulane, e aí, tá tudo bem? Bom, eu imagino que a sua rotina esteja uma correria entre as urgências e compromissos. Mas você tinha comentado, né, que você me procuraria hoje, então eu fiquei aqui meio que esperando. Não sei exatamente o que era, mas eu imagino que tenha se resolvido, já que era algo urgente e depois não rolou mais contato. De todo modo, sigo por aqui se precisar de algo. XXX, nosso amigo em comum, gosta muito de você. Então achei ótimo o contato ter vindo por ele. Um beijo." E aí? Nada. Nada, 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 nada. Grande nada. E sinto muita tristeza nesse caso. Real, assim, porque esse silêncio, esse descompromisso, ele é uma prática comum. Mas a pergunta sempre volta: é assim que a gente quer trabalhar? Eu realmente não sinto nem um pouco saudade de mim nessa pele de produtora de cinema, que fazia isso com os outros e achava realmente natural, dentro do nosso mercado, esse tipo de comportamento. Que dizia: "Opa, segura aí, eu vou te ligar. Não, é urgente. Não, não, na verdade agora entrou uma coisa aqui mais urgente, então, poxa, só mais 10 minutinhos." É uma lógica hierárquica e corrosiva, já que geralmente quem pode fazer isso é quem está contratando. E a outra pessoa ansiosa na linha de espera
é a que precisa de trabalho. E também não sinto saudades da minha personagem, que além de ser essa produtora de cinema full-time, era fumante compulsiva e que achava que o vício ajudaria ela, tadinha, na convivência e aliviar as angústias. Mas não, é muito sobre descartar o outro, esquecendo que a gente também é descartável. E é sobre fazer do tempo do outro um mero satélite da sua própria urgência. E ainda mantendo como prometido essa carta longuíssima, eu vou narrar a terceiro relato, que é uma parceria que virou joinha. Eu tive uma outra reunião, essa pessoalmente, com uma artista incrível, na verdade, que eu fiquei muito empolgada e apaixonada, que precisava de ajuda para produzir uma coisa. E era, sei lá, um convite, né, de colaboração. E a conversa foi ótima. E ela disse que, além de mim, ela estava falando com outros possíveis colaboradores e voltava a falar. Mas eu saí tão animada da conversa, tão feliz. É bom encontrar gente que te inspira, com ideias legais, com projetos ótimos. E eu falei, poxa, que maneiro. E eu pensando que a gente poderia ter isso, uma coisa bem frutífera. A gente tem interesses parecidos, as expectativas foram super alinhadas. E aí eu recebi depois essa mensagem super fofa falando: "E aí, Chayana, como estás? Podemos marcar a reunião sexta ou sábado para falarmos de iniciar a nossa colaboração?" E bem, a minha resposta veio tentando real cortar caminho. Porque olha, mais uma reunião não dava. Geralmente eu dou bastante já na primeira conversa. Eu estudo o projeto, eu entrego feedbacks, eu ofereço grande parte do que seria meu trabalho. Eu faço muito, eu amo. Esse é realmente um trabalho que eu amo fazer. E eu invisto mesmo. Só que ainda mais numa reunião presencial, que cortou toda a minha agenda para eu ter, tipo, toda uma parte da manhã para essa primeira reunião. E eu tento fazer essa primeira conversa ser o mais esclarecedora possível do que eu posso entregar, do que a pessoa quer, para a gente ver se vale a pena seguir ou não. Justamente para depois só vir os acertos básicos de logística, valores e funcionamento. Então, tendo passado por essa primeira reunião, a pessoa já gostou do meu trabalho, eu já gostei da pessoa também e do trabalho que ela me propôs. Então, meu amor, vamos começar a colaboração. Mas tentando manter esse compromisso comigo, inclusive, de estar menos disponível às incertezas do outro, até depois dos últimos 2 relatos, eu mandei a seguinte mensagem: "Bom dia, tudo bem? Eu não estarei em Lisboa nesses dias", o que era realmente verdade. "Mas consigo fazer uma chamada na sexta pela manhã. Se quiser adiantar, podemos falar por telefone hoje. Diga-me o que prefere. Você tinha comentado que iria sugerir uma proposta. Chegou a avançar em algo? Pois se quiser, me envia antes, e aí a gente já dá uma olhada, pensa e podemos avançar daí, caso haja necessidade de ajustes. Obrigada." Uma pessoa tinha me mandado a mensagem de vamos iniciar a nossa colaboração 11 horas da noite de um dia. Eu mandei essa mensagem de tipo, bom dia, tudo bem? 8 horas da manhã do outro dia. E sabe o que eu recebi 14 horas depois, quase tipo meia-noite? Um emotion de joinha. E só, eu juro. 12 dias se passaram. E eu não sei se foi um sim ou um não, ou apenas a falta de tempo do outro para me responder. Ou ligar, né? Pegar o telefone e ligar. Ou desenvolver caminhos de comunicação um pouco mais eficazes. A gente estava se falando por e-mail e só confirmando as coisas por WhatsApp. Porque, assim, não entendo, juro, não entendo. Então me diz, eu consigo desejar uma parceria com alguém que trata meu tempo assim? Ok, era um trabalho remunerado. Mas, sinceramente, hoje em dia, certos dinheiros para mim não valem, porque é muita ansiedade e agonia. E lembra do que a gente falou na semana passada? A ilusão de dizer sim a tudo, da urgência de abraçar cada convite. E eu só fico feliz aqui pensando, né, nesses relatos que, sinceramente, é isso. Eu realmente passei dessa fase. E essa fase de agora, que eu não sei exatamente qual é. E ainda estou tentando tatear essa transição e nomeá-la. Mas, enquanto isso, a gente vai transicionando e aqui compartilhando com vocês. Talvez até, enfim, eu esteja me expondo demais com as mensagens que eu mandei. Mas, sinceramente, eu quero feedback também, já que eu tive silêncio dos outros do outro lado das mensagens que eu mandei. Me digam vocês, fui rude, fui grossa, fui péssima, fui irônica, porque assim,
não era a minha intenção. Então a gente tem que realmente melhorar a palavra, né? Ter tempo para as mensagens, não sei, e tô aqui pensando que essas cartas são justamente sobre vulnerabilidades, tentativas e processos. Então eu achei importante ter os exemplos, para que talvez te ajude também a ilustrar, e não só a mim, essas repetições que a gente, que, enfim, você que me lê e me escuta, fazem ou recebe nos contatos de parceiros de possíveis trabalho. Porque, sinceramente, hoje a minha preferência são por relações à promessa de resultado. O final, o filme, o prêmio, o Oscar, sinceramente, não tá me importando. Porque a conta da minha saúde mental já chegou e ela veio altíssima. E eu não quero voltar lá. Esse é meu trauma. Então eu consegui, antes de tudo, equilibrar relações saudáveis. E essas, sabemos, exigem muito tempo, escuta, diálogo e muita tentativa de comunicação. É claro que eu quis responder o joinha com "Oi, queridos. E aí, o que é esse joinha? O que você quer dizer com isso?" Mas eu não respondi, porque eu preciso justamente poupar o meu tempo e a minha energia, que não são infinitos esses recursos. E como vocês perceberam na situação 1 e 2, eu tentei mandar encerrar o ciclo. E acho que até na primeira eu consegui. Na segunda, nada, mas eu encerrei o ciclo pelo menos para mim. Mas na terceira vez, eu deixei joinha já falar por ele mesmo, porque é isso, esse fantasma de deixar as mensagens sem resposta. E às vezes a gente ainda volta para esse tipo de sombras e eu fico pensando que eu faço isso. Então não tenho o menor orgulho disso. E tenho vontade, às vezes, de voltar no tempo e pedir desculpa para algumas pessoas bem do passado e dizer: olha, desculpa mesmo, eu não tinha espaço emocional, mental ou de trabalho para te dar atenção naquela fase. E eu sinto muito. Você merecia mais do que um ghosting de trabalho. Hoje eu tento não fazer mais isso. Embora, galera, trabalhos e e-mails sem respostas seguem aqui, obviamente, na minha caixa de e-mail. Eu, como essas pessoas que entraram em contato comigo, também não dou conta. Simplesmente eu não dou. Eu tô sozinha nessa toda essa empreitada de ser CEO de e-mail, de Recibo Verde, CEO de mim. E são 2 caixas de e-mail só hoje que eu controlo, mais de 3 contas no Instagram. Enfim, tem o espaço da newsletter, tem todos os freelas, tem os romances da vida, tem o sobreviver, faxina e todo o resto. Eu não preciso listar. Vocês sabem, a gente não dá conta. Mas quando eu respondo, eu vou indo bem devagar, para a expectativa do outro, provavelmente. Mas ainda assim eu vou respondendo e caminhando. E quando eu paro para responder, é com muito cuidado e atenção. Mas é que, enfim, eu não estou conseguindo ser mais objetiva. E é por isso que essa carta, o quê? É enorme. Mas é isso. Vai vir o tempo, virá. Então eu sei, o ghosting, o meu e do outro, comunicam. E geralmente comunica que a pessoa também não é má. Ela está sobrecarregada, tentando gerenciar muito mais do que ela consegue. Mesmo de férias, seguem matando um leão por dia. E esse ritmo de trabalho que o outro deixa claro quando te atravessa com uma proposta, às vezes é o maior indicador do trabalho que você vai poder escolher se envolver ou não nos próximos tempos da sua vida. Então, fica alerta à forma da mensagem também, não só ao teu conteúdo, porque muitos trabalhos nas artes se desenvolvem com relação de curtos prazos, mas que acabam, quando dão certo, em contratos e ligações de longuíssimos prazos relacionados ao produto que esses trabalhos geram. O que me preocupa, no meu caso, é eu não escorregar de novo. E também refletir se os nossos modos de trabalhar, produzir e operar na arte não podem ser diferentes. Eu falo de 3 mensagens, 3 pessoas com perfis completamente diferentes, inclusive em países diferentes. Isso foi só o meu último mês. E também me faz pensar: será que a nossa produtividade artística e nossos modos operantes não podem mesmo ser diferentes? Hoje, o que eu tenho de mais valioso é o meu tempo. Quem o respeita também me respeita.
E quem me paga por ele em seu formato de trabalho, eu valorizo ainda mais. E quem usa esse tempo com consciência também. Reuniões para se ouvir mais do que ouvir o outro, mensagens sem propósito, e-mails vazios, propostas completamente reais. Isso é sobre o outro, não é sobre mim. Eu trabalho com tempo, assim como você. E também não sei exatamente gerenciá-lo da melhor maneira possível, percebo. Mas você que pode e escolhe vender todo o seu tempo por dinheiro, em nome da arte, do cinema, sei lá do que, meus parabéns. Mas saiba, eu acho que você sabe, essa conta chega. Às vezes cheia de prêmios, dinheiro e glamour, mas às vezes também cheia de silêncio, doenças e exaustão, e solidão. E eu sinto saudade de fumar, mas não de mim fumando. E eu quero deixar aqui um epílogo em afeto, que é uma observação de final de cartinha. Porque essa semana tem uma pessoa que eu amo muito que está aqui em Lisboa e eu estou recebendo essa visita, esse presente, que é um ser humano que atravessou a minha vida com muita força, intuição, amizade e sempre muito, muito amor. Eu, de alguma forma, acho e quero acreditar que eu fui um portal para ele, para coisas muito raras nessa vida, e ele está aqui agora, muitos anos depois, voltando como outro portal para mim. E ele me faz lembrar da coisa mais bonita que existe nessa vida, que as nossas escolhas de trabalho, ou seja, do que for, elas não afetam quando o amor está enraizado e semeado, porque ele não muda. O amor é capaz de se transformar, ramificar e florescer. E é bom, muito bom, não mudar quando o verbo é amar. Então, querido amigo, que Lisboa tenha te dado todo o seu amor e afeto. É muito bom mesmo, embora às vezes doloroso, quando a gente é capaz de se ver através desse espelho enorme, bonito, que é o olhar do outro que nos ama sobre a gente. Mas seguimos firmes, mesmo que nem sempre tão fortes, porque a gente se apoia no ombro e de mãos dadas um no outro nessa jornada. E a gente tá por aqui. O artista da semana do Se Inspira Artista, que entrou em diálogo conosco, foi o Kiluanji Kia Renda, e peço perdão se eu pronunciei errado. Ele é um artista multidisciplinar que trabalha com fotografia, vídeo e instalação. A obra dele frequentemente investiga o tempo, a memória, o corpo e as tensões entre o legado colonial e os futuros possíveis. Ele nasceu em 79 em Luanda, Angola, e atualmente vive e trabalha entre Lisboa e Luanda. O título da nossa cartinha da semana, que foi A Urgência Chamada Viragem, eu me inspirei justamente na série do trabalho dele chamada City Called Mirage, que é uma reflexão sobre o deslocamento, presença e ausência. E na minha livre tradução, a série se chama A Cidade Chamada Miragem. A obra de Renda, pelo menos eu acredito, que dialoga diretamente com os atravessamentos dessa newsletter. O que nos ilude, o que desaparece, o que permanece, e como a gente segue caminhando mesmo em paisagens de areias e ausências. No SOS da semana eu deixei alguns lembretes aqui no final da cartinha. O que me ajudou a continuar foi lembrar que eu estarei sempre parando de fumar, eternamente. Algumas perguntas me rondaram e eu fiquei como, fragmentos desse processo de escrever e viver com o tempo, com tropeços e com tentativas compartilhadas. Qual é a resistência que a palavra dá? A palavra não é fácil, às vezes não é o que se faz, mas como se diz. O espantoso é que o espantoso não espanta mais. Banalização do espanto. Tudo é espanto ou tudo é normalidade? Também deixei aqui mais um link para a nossa oficina que vai abrir no segundo semestre, que é o Estado Bruto, da Faísca da Ideia, o Movimento da Criação, onde a gente discute um pouco nessa oficina sobre justamente como é que a gente faz a ideia não morrer na praia, vamos dizer assim. E lembre de montar sua agenda dos interesses, preparar com calma, com fé e sem desistir. Entra no nosso Bentomi, nas nossas redes do Instagram e você vai ter, enfim, todas as calls, recursos que a gente compartilha. A gente fica por aqui com essa cartinha da semana e me conta, onde é que morou em você nessa semana essa pressa que só você mesmo se cobra?
Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Essa leitura, que também é uma conversa, é parte da newsletter do Se Organiza Artista, que a gente envia toda semana com muito carinho. E você pode apoiar esse projeto curtindo, compartilhando, assinando a versão paga e assim ajudando a manter esse espaço vivo, disponível e pulsante. A versão escrita dessa carta, com todas as referências culturais, as indicações, você pode acompanhar no Substack. O link também está na descrição do episódio, se você não me escuta pela plataforma. E antes de ir, eu te pergunto mais uma vez. E aí, você já apoiou um artista independente hoje? Vamos criando, desabafando, chorando, vendo as nossas montanhas e seguindo. Então, até semana que vem. E até lá, bora se organizar? Um beijos com carinho e energia, Chayana.